Muito bem, pessoal, então dando início ao nosso mini curso de arte vetorial com Inkscape, nessa primeira aula vamos baixar o programa, conhecer sua interface e dar os primeiros passos com formas básicas no Inkscape. Então, para começar, acesse inkscape.org e você vai se deparar com a interface do site oficial da ferramenta. Eu recomendo que você dê uma explorada aqui nas abinhas do site para conhecer e ir se familiarizando um pouco mais com o Inkscape. Por exemplo, aqui na aba Comunidade, podemos ver uma galeria de imagens criadas a partir do Inkscape pela comunidade da ferramenta. Como eu falei, o Inkscape é uma ferramenta de código aberto, ou seja, ela é gratuita, então a comunidade do Inkscape geralmente colabora bastante com o desenvolvimento da ferramenta. Por exemplo, muitas artes criadas por usuários, como essa daqui, são usadas na própria interface oficial do software. Muito legal, né? Então veja o tipo de arte criada a partir do Inkscape. Então vamos lá, explore aqui o site, tá? E vamos ao download para começar as nossas práticas. Para isso, você vai até a aba download. Caso queira, pode mudar a linguagem para português aqui nessa opção. Então vamos em download. Então, no caso, ele já detectou que eu estou em um dispositivo com o Windows instalado e eu posso baixar o instalador do Inkscape nesta opção. Vejam que ele já me trouxe para o download da versão mais recente, 1.2.2. É essa que a gente vai utilizar aqui durante as aulas. Caso você queira usar outra versão, pode vir em download, tá? Vamos até a lista de versões e aqui, veja só, todos os anos sai uma nova versão do Inkscape, tá? Então veja que desde 2004 este software vem recebendo atualizações, melhorias, quase 20 anos aí no mercado, tá? Então, como eu falei, a gente vai usar essa versão 1.2. Caso quando você ver esse vídeo existir uma versão mais nova, você pode vir até essa opção, tá? Baixar a 1.2 para acompanhar e tirar melhor proveito aqui do conteúdo das aulas, certo? Então, baixe o Inkscape e agora vamos lá fazer uma transição para a interface da ferramenta. Então, se você chegou até aqui, provavelmente conseguiu instalar o Inkscape em seu computador. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre a interface da ferramenta. Mas antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre Game Dev e compartilha este vídeo para a gente alcançar mais pessoas. Agora, vamos nessa! Bom, pessoal, o Inkscape tem uma interface bem intuitiva, é bem tranquilo de trabalhar com ele. É provável que a primeira vez que você abriu, você se deparou com uma tela de boas-vindas para fazer algumas configurações rápidas. Nem precisa mexer em muita coisa, tá? Mais a questão visual mesmo, como o estilo dos ícones. Eu recomendo esse mais colorido, né? O tema, eu também recomendo o tema escuro, mas fica a seu critério. Então, feitas essas configurações rápidas, criou um novo documento, você vai cair aqui na tela inicial do Inkscape. Vamos nessa! Notem que temos uma folha aqui na nossa área de trabalho, tá? Uma folha que serve apenas para nos orientar, ou seja, isso aqui não vai fazer parte da arte final quando você exportar para usar na Game Engine, por exemplo, tá? Serve apenas para nos auxiliar aqui em nosso trabalho. A propósito, essa é a nossa área de trabalho aqui no Inkscape. Clicando com o scroll do mouse e arrastando, você consegue movimentar a tela dessa forma, tá? Com o scroll e Ctrl pressionado, você trabalha com o zoom. Afastando, veja todo o espaço que temos aqui no Inkscape, tá? E se aproximando aqui também com Ctrl e scroll do mouse. É assim que a gente trabalha com o zoom. Um outro atalho bastante útil é a tecla 5, que centraliza aquela página para a gente. Então, olha só, tecla 5, tá aí, centralizou na nossa visualização. Agora, notem que nas laterais temos réguas, tanto na vertical, clicando ali sobre elas e puxando eu trago uma linha guia, e também na horizontal. Essas linhas guias servem para nos auxiliar durante as criações, tá? Também consigo puxar uma na diagonal clicando ali no cantinho esquerdo, tá? Olha só. Isso aqui também bastante utilidade. Clicando sobre elas eu posso excluir, tá?
E agora sim vamos falar sobre as ferramentas aqui do canto esquerdo. Então aqui temos todas as ferramentas que utilizaremos em nossos trabalhos. Eu confesso que não utilizo todas elas, tá? Mas conforme você for trabalhando, vendo a necessidade, você vai explorando melhor cada uma das ferramentas. Nesse mini curso, eu vou te passar o essencial para começar, tá bom? Ou seja, a criação de formas básicas e como manipulá-las para atingir resultados legais, beleza? Então temos aqui o seletor, inclusive para fazer essa manipulação aqui na tela, a gente precisa utilizar o seletor, tá? Temos também o editor de nós, o retângulo, círculo, polígono, tá? Então essas são as principais ferramentas. Aqui também temos de texto, a caneta, temos gradiente, o conta-gotas. A gente vai explorar um pouquinho cada um deles depois, tá? Note que levando o mouse até em cima destes ícones, temos ali uma descrição e a tecla de atalho. Eu recomendo que você procure sempre utilizar essas teclas de atalho, porque deixa o trabalho muito mais fluido, tá? Ou seja, você vai ganhar tempo aí durante as suas criações. Legal? Então, note que cada ferramenta tem suas propriedades nessa barrinha horizontal. Por exemplo, se eu seleciono o círculo, eu tenho as propriedades do círculo aqui acima. Se eu seleciono o retângulo, essas propriedades mudam de acordo com a ferramenta, tá bom? Beleza, vamos lá. Aqui em cima temos menus, como qualquer outro programa. Menu arquivo para abrir um documento, abrir recentes, salvar. Eu costumo salvar com Ctrl S a todo momento, tá? Exportar, importar uma imagem de referência, por exemplo. Você pode vir por este caminho, tá? Propriedades do desenho. Isso aqui é interessante, pois conseguimos mudar esses recursos de auxílio que estamos vendo aqui na área de trabalho. A primeira coisa que você deve fazer assim que abrir o Inkscape é vir até as propriedades do desenho e mudar a unidade de medida para pixel. Ele está medindo em milímetro, então muda para pixel. Jogos sempre são medidos em pixel, tá? Facilita aí o nosso trabalho de criação. Então muda para pixel e vamos nessa. Bom, pessoal, aqui temos algumas opções. Você pode estar explorando como o formato dessa folha de auxílio. Aqui temos A4, temos várias opções aqui, mas isso é um pouco mais voltado a design gráfico, para impressão, tá? Mas você pode usar aí o A4 para se auxiliar. Legal? Podemos mudar a orientação. Então, por exemplo, deixar aqui esta folha deitada na horizontal, tá? Eu vou manter assim para as nossas aulas a propósito. Manter ou não essa sombra, tá? Alguns detalhezinhos que você pode ir explorando. Eu não vou entrar muito a fundo aqui para não perder muito tempo com isso com vocês. Então explorem, tá bom? Vamos fechar. Notem que tudo está sendo medido agora com pixels, tá? Inclusive na hora de exportar. Aqui o menu editar, eu posso desfazer, refazer uma ação, copiar, colar, enfim, coisas que a gente faz geralmente com atalhos, né? Para copiar, por exemplo, Ctrl C, colar, Ctrl V, cortar, Ctrl X, desfazer, Ctrl Z e refazer Ctrl Y, tá? Se você ainda não utiliza esses atalhos, tente utilizá-los, tá? Tenha essa prática para otimizar seu trabalho, beleza? Duplicar, Ctrl D, fazemos bastante isso aqui com nossos objetos, tá? Dê uma explorada. Preferências, isso aqui é relacionado ao software no geral. Então, caso em algum momento você queira alterar, por exemplo, o visual aqui dos ícones, você pode vir por aqui em interface, temas, tá? E estar mexendo aí de acordo com suas preferências. Legal? Visualizar, isso é relacionado a tudo que está sendo exibido para nós. Então, caso esteja diferente do meu, você pode olhar aqui o que está selecionado, tá? No caso, está tudo selecionado aqui em exibir e ocultar. Legal? Camada, objeto. Olha só, tudo que criamos aqui na área de trabalho se torna um objeto,
tá bom? Então vocês vão ouvir muito eu falar sobre objetos durante as nossas criações. Caminho, vamos fazer muitas operações de caminho depois, vou explicar isso em uma próxima aula. Texto, filtros, extensões, e aqui o menu ajuda, você tem algumas opções relacionadas à funcionalidade e às versões do programa. Veja só sobre o Inkscape, essa é a versão que estamos utilizando, beleza? Então, pessoal, aqui no lado direito temos alguns atalhos rápidos para abrir, salvar, imprimir, importar, enfim, basicamente a mesma coisa que temos em arquivo, tá? E aqui temos essa opção que tem muita utilidade, que é o autoalinhamento, a atração no alinhamento de objetos. Vejam só, se eu criar dois objetos, essa opção está desligada, então eu consigo mover livremente aqui na tela esses dois objetos, tá? Mas se eu ligar essa opção, vai haver como se fosse um ímã, olha só, que puxa as extremidades destes dois objetos. Isso aqui é muito útil, tá? Mas em alguns momentos vai te atrapalhar, você vai notar isso. Em alguns momentos você não vai querer isso. Então você pode vir aqui e desligar. Notem a propósito que está bem na cara mesmo do usuário, porque a todo tempo a gente desliga e liga essa opção, tá bom? Legal. Aqui embaixo temos essas paletas de cores. Clicando aqui temos mais opções, tá? Essa é uma área de acesso rápido às cores, mas a todo tempo vamos trabalhar a partir dos painéis aqui do Inkscape. Veja só, com Shift Ctrl F eu consigo abrir o painel de preenchimento e contorno. Estes painéis possuem muito mais opções para a gente trabalhar, tá? Então, caso você fechar aqui, você pode abri-lo com Shift Ctrl F, ok? E conforme você vai abrindo mais painéis, como o de alinhamento e distribuição, por exemplo, com Shift Ctrl A, olha, eles vão ficando um ao lado do outro aqui, legal? Aqui nesse cantinho direito. Então, esses atalhos são muito importantes, tá? Preenchimento e contorno você abre com Shift Ctrl F. Toda vez que eu abrir um painel, eu vou falar para vocês qual atalho eu utilizei, tá? Aqui no preenchimento e contorno, a gente tem muito mais opções. Veja só, tanto para o preenchimento da forma, temos aqui a roda de cores, temos vários padrões de cores para estar escolhendo as cores deste objeto, contorno, estilo do contorno. Então notem que temos muito mais opções através aqui dos painéis, tá bom? Legal. Feita essa breve introdução sobre a interface, vamos criar algumas formas básicas para estar começando e praticando aqui no Inkscape. Vamos lá, para criar formas básicas, vamos usar as ferramentas. Primeira ferramenta, retângulo, que cria ou edita retângulos e quadrados. Então vamos lá criar um quadrado, tá? Para criar um quadrado, eu vou clicar e arrastar para o lado em que eu quero que ele se estique. Então veja aí que eu tenho um quadrado se formando. Soltei, está aí meu quadrado. Note que o Inkscape guarda suas últimas ações. Nesse caso, ele manteve a cor de preenchimento e contorno que eu havia acabado de selecionar para mostrar aqui para vocês, tá? Então, temos um quadrado aqui na tela. Nesse caso, eu cliquei e arrastei, tá? Mas, como eu faço para garantir que esse quadrado vai ter a altura e largura com o mesmo tamanho? Com Ctrl pressionado, o Inkscape vai manter tanto a largura como a altura na mesma proporção. Veja só, aqui em cima, com o objeto selecionado, temos essas informações. Na largura, 256,439 e na altura, 256,439. Legal? Se eu clicar e arrastar de qualquer jeito, pode ser que eu tenha dificuldade aí para criar um quadrado perfeito, né? Veja só. Ou eu também posso setar esses valores manualmente. Por exemplo, 150 por 150. Enter, tá ali um quadradinho perfeito. Legal? Então fiquem sempre de olho aqui nestes valores, tá bom?
E quando você quiser criar algo mantendo as proporções com a ferramenta retângulo, clica e arrasta com Ctrl pressionado. Certo? E um retângulo, como eu faço para criá-lo? Bem fácil, né? Para não precisar criar novamente, veja, eu posso duplicar esse quadrado com Ctrl D. Então ele duplicou esse objeto para mim. Mas o objeto duplicado está acima do objeto de origem. Então se eu arrastar, veja só, ele duplicou, mas manteve acima. Então tá aí. Veja, eu vou ligar o autoalinhamento para mantê-los aqui na mesma reta, tá? Olha como ele é útil. E agora, como eu faço para esticar esse quadrado e transformá-lo em um retângulo? Muito fácil. Clicando sobre a forma, eu tenho esses pontos arrastáveis aqui. Então, clicando e puxando, tá aí. Agora eu tenho um retângulo, tá? Muito bem, note que ele esticou também o contorno, tá? Eu não queria falar muito sobre contorno nessa aula, mas se eu quiser manter, veja só, vou dar um Ctrl Z. Se eu quiser manter o contorno no mesmo tamanho que ele está, eu posso vir aqui acima e desligar essa opção. Ao dimensionar objetos, dimensione a largura do contorno na mesma proporção. Então ele vai manter a proporção original do contorno. Olha só. Legal? Então agora temos aí um retângulo muito simples feito. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, agora vamos criar um círculo com a ferramenta círculo, obviamente. Então, mesma coisa, mesma lógica. Clicou e arrastou, eu tenho um círculo ali se formando, tá? Notem que, se eu quiser, eu posso criar uma forma esticada em pé ou esticada na horizontal. Esses dois jeitos têm utilidades para a gente de acordo com o que você queira fazer. Por exemplo, se eu quero criar uma sombra abaixo aqui do quadrado, eu vou precisar criar um círculo esticado dessa forma aqui. Olha só, tem ali uma sombra, né? Mas se eu quero criar um círculo perfeito, eu posso criar com Ctrl selecionado e ele cria para a gente aí um círculo perfeito, tá? Tanto de um lado como de outro. Como eu faço para manter essa cor? Ferramenta conta-gotas. Seleciono aquela cor e ele aplicou aqui no preenchimento da forma. Prontinho, temos um círculo. Agora vejam só, vou duplicar esse círculo, vou arrastá-lo aqui para o lado. E como eu faço para redimensionar este objeto, ou seja, para aumentar ou diminuir o tamanho dele? Posso vir na mesma lógica do retângulo, clicar aqui sobre estes pontinhos e arrastar, tá? E se eu clicar e arrastar com Ctrl, ele mantém aquela proporção sem perder a qualidade para a gente, tá? Agora um ponto interessante, veja só, clicando aqui nos pontos de controle centrais, eu consigo esticar na vertical, também na horizontal, tá bom? Clicando mais uma vez, cliquei duas vezes, veja que os pontos arrastáveis das laterais, eles mudaram, eles ficaram aqui deitados agora e eu posso rotacionar o objeto, tá? Vejam só, isso tem bastante utilidade. Para exemplificar melhor, vou usar aqui o quadrado. Cliquei duas vezes, veja. Agora eu posso dimensioná-lo de outras formas, tá? Ok, mais uma vez, eu tenho a rotação também. Legal? Então, clicou uma vez só, ele tem essas opções para você trabalhar no dimensionamento. Clicou duas vezes, ele libera outras opções para você trabalhar tanto no dimensionamento da forma, como também na rotação. Beleza? Ctrl Z. Vamos voltar ao início. Agora uma outra coisa interessante, que desde já é legal vocês saberem. Todo objeto ele tem seu ponto de origem. Clicando duas vezes para ativar a rotação,
ele mostra essa cruz para a gente, que de início está no centro dos objetos. Então, essa cruz é a origem. Ela é muito útil, pois quando a gente rotaciona um objeto, ele será rotacionado a partir deste ponto, da origem. Então, veja só, ele está rotacionando esse círculo a partir daquela cruz, ou seja, a partir do centro. E eu posso clicar e arrastar essa cruz para qualquer lugar. Se eu colocá-la aqui nesse cantinho, ele vai mudar agora. Quando eu rotaciono, será a partir daquele ponto. Legal? E eu também posso levar essa cruz até outros objetos. Então ela não vai fazer parte desse objeto, mas quando eu rotacionar este daqui, será a partir daquele objeto, tá? Então um conceito que de início parece não ter tanta utilidade, mas com os trabalhos vocês vão ver que tem bastante, tá bom? Então fechou, manter aqui um círculo perfeito. Legal. Agora vamos criar um triângulo, né? Para o triângulo, eu posso selecionar essa ferramenta polígono, tá? E note que essa ferramenta tem dois modos de criação: o polígono regular e o modo estrela. Para criar o triângulo, eu vou vir no modo estrela e aqui ele já está com 3 cantos. Se eu clicar e arrastar, um triângulo tem 3 cantos, né? Então o que vai acontecer? Temos aí nossa forma já criada, tá? Se eu mudar o número de cantos, automaticamente ele atualiza ali no nosso objeto. Olha só. Legal, né? Então, numa próxima aula eu vou explicar melhor para vocês como trabalhar com pontos de controle, tá? Para modificar melhor esses objetos. Legal? Se você está gostando da aula, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Isso vai nos motivar a trazer mais vídeos como esse para você. Então vamos lá, pessoal. Já tenho aqui esse triângulo criado e o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Vindo aqui no nosso quadrado para exemplificar, clicando sobre a opção retângulo, que foi a ferramenta que utilizamos para criá-lo, nós temos esses pontinhos de controle para dimensionamento do objeto, tá? Esses quadradinhos, como já mostrei para vocês. E temos também esta bolinha que trabalha no arredondamento da forma. Olha que legal, tá? Uma opção muito interessante também para a gente. Então eu posso arredondar as formas. Veja que tem 2 bolinhas, uma relacionada à horizontal e outra para vertical. Tá? Legal? Então, visto estes conceitos, já entendemos aqui uma basezinha sobre o Inkscape. Você já sabe um pouquinho sobre como a ferramenta funciona e a gente vai progredir com a próxima aula, onde veremos um pouco mais sobre as principais funcionalidades do Inkscape. E veja só, caso você queira aprender de forma bem completa, desde o 0 até o avançado, temos cursos prontos e completos aí na descrição. Tanto para a criação de arte vetorial para jogos, como também para animação dessas artes para jogos 2D. Então vou deixar esses 2 cursos na descrição, tá? Você pode comprá-los separadamente ou comprar um 2 em 1 que eu preparei para vocês com um precinho super especial. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? E é claro, caso você queira continuar aprendendo, se inscreve aqui no canal para receber quando a nossa próxima aula sair, dando continuidade aí ao Inkscape, certo? Então, pessoal, vou fechando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem com o que vimos, tá bem tranquilo, né? Para ir pegando o jeito aí da ferramenta. E a gente continua no nosso próximo encontro. Forte abraço e até mais!